Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a Ásia e nesse momento agora nós vamos falar da Ásia sobre o seu quadro natural, ou seja, seu clima, seu relevo, sua vegetação, tá? Vai ser algo rapidinho aqui. Lembrando que nós já vimos os aspectos populacionais da Ásia, vimos também a regionalização da Ásia, que é muito importante você compreender, e agora a gente vai ver os aspectos mais importantes sobre o parcelamento físico do continente, tá? Então, quando acabar essa aula aqui, eu quero que você possa reconhecer as características naturais da Ásia, analisar as diferentes paisagens influenciadas por diferentes climas e entender o funcionamento das monções e seus efeitos econômicos e sociais. Ok? Então vamos lá. Pessoal, o continente asiático, ele apresenta grande extensão latitudinal, ou seja, no sentido norte-sul. E isso vai proporcionar para o continente uma imensa diversidade climática. Tendo essa diversidade climática muito grande, fatalmente nós vamos ter uma grande diversidade de vegetação. O seu relevo ele é composto por planícies, planaltos e uma vasta cadeia montanhosa que abriga as 14 montanhas mais altas do mundo. Tá? Então, para a gente entender aqui o relevo asiático, a gente tem que ver o seguinte. Nessas partes aqui mais próximas do marrom e laranja, nós temos as altitudes mais elevadas. O continente asiático ele tem uma grande presença de montanhas. E a gente destaca aqui a maior cordilheira do mundo, que é a cordilheira do Himalaia. Tá? E dentro da cordilheira do Himalaia nós temos o maior pico do mundo, que é o Monte Everest. Nas partes superiores aqui em cima nós temos o que? Planícies na parte norte. Tá? E nós temos também planícies aqui na parte sul, como você pode ver. Tá? O relevo asiático ele é composto predominantemente por planaltos e montanhas, além de importantes planícies como a planície siberiana, a mais extensa do continente, e a planície da Indochina. A região é bastante fértil e propicia a agricultura. As planícies asiáticas, como eu falei para vocês, gente, se localizam nas porções norte e sul do continente. Planícies e planícies aqui, tá? A porção mais famosa do relevo asiático, como eu já falei para vocês, são as cordilheiras, né? E o destaque que a gente tem maior aqui é a cordilheira do Himalaia, que fica nessa região aqui. As cordilheiras, gente, elas ficam mais nessa parte central. E aí, o que vocês têm que entender? Que se nós temos cordilheiras, nós temos montanhas, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma região de encontro de placas tectônicas. Então, uma região onde nós vamos ter o quê? Muitos terremotos. É um território suscetível a terremotos. Outra importante cadeia montanhosa se situa no noroeste da Ásia, entre os Montes Urais e a ilha da Nova Zembla. Isso caracteriza por ser uma das fronteiras naturais entre a Ásia e a Europa. A região central do continente, como eu já falei para vocês, é composta pelos planaltos da Mongólia e do Tibete. Tá? Aqui, ó, os Montes Urais é uma região que divide a Ásia da Europa. Tranquilo? Aqui, ó, a gente tem aqui os picos maiores da Ásia, tá? Que são os maiores do mundo também. O destaque para o Everest aí, como eu te falei, tá? E aí, gente, é muito importante que você observe que, analisando a tabela anterior, a gente nota que todas as montanhas citadas, elas possuem altitude acima de 8.000 metros, ou seja, 8 quilômetros. Ou seja, são resultados de um processo de formação de relevo bastante recente, que ainda não sofreu intensos desgastes intempéricos e erosivos. Então, gente, toda vez que nós vermos uma grande cadeia montanhosa, como nós vemos em sequência ali na Ásia, nós estamos o quê? Nós estamos falando que é um relevo recente. Vocês não podem esquecer que quanto mais alto um relevo, mais recente ele é. Quanto mais desgastado, mais antigo ele é. Agora os tipos climáticos que nós temos aqui, ó. Nós temos 8 tipos climáticos. Nós temos o equatorial, tá? O tropical, de monções, semiárido, desértico, climas temperados, continental, mediterrâneo, climas frios, polar e montanha. Então é o seguinte, nós temos climas quentes, que são 4, climas temperados, que são 2, e climas frios, que são 2, tá? Vamos falar rapidamente aqui um pouquinho de cada clima. Esse aqui é o clima siberiano, que na verdade é chamado de clima polar, é o clima mais frio do mundo, tá? Baixa biodiversidade por conta das suas condições naturais, ou seja, de frio intenso, tá? Você tem o frio de montanha, que como o próprio nome diz, ocorre nas regiões de montanha.
As montanhas, elas possuem climas mais frios por conta que, quanto mais alto, mais rarefeito é o ar. Se o ar é mais rarefeito, nós temos uma menor presença de gases e umidade. Com menos gases e menos umidade, nós temos menos coisas para absorver calor. Por isso que o clima fica mais frio. O clima de montanha a gente vai encontrar em regiões como essa aqui, nas regiões centrais ali das cordilheiras. Nós temos o clima temperado. Um clima temperado, gente, é um clima que ele vai ter as 4 estações do ano bem definidas. Outono, inverno, verão e primavera. Um inverno muito rígido, ou seja, muito frio. Um verão muito quente, tá? E a primavera, característica com aquelas árvores ficando floridas. E no outono, as folhas amarelando e caindo. Você tem o clima desértico, que começa ali no Mar Vermelho e vai até a Mongólia, como o próprio nome diz, é um clima com pouco índice pluviométrico, praticamente não há a ocorrência de chuvas ali, tá? O clima equatorial é o clima que é idêntico ao clima da floresta amazônica aqui no Brasil, é o clima mais úmido do planeta, ou seja, não há nenhum tipo de clima que apresenta um índice pluviométrico, ou seja, de chuvas, maior do que o clima equatorial. É um clima quente e muito úmido, tá? E nós temos o clima das monções, que é marcado por elevado índice pluviométrico que se concentra nos meses de verão e uma seca nos meses de inverno, que você vai ver aqui agora. Ô, gente, quando nós falamos de monções, nós estamos falando de um clima sazonal que existe apenas no Sudeste Asiático ali no Sul, tá? É um clima que está relacionado o quê? Com as estações do ano. Quando nós temos aqui, ó, uma monção de inverno, a alta pressão vai estar o quê? No continente, ou seja, a temperatura mais fria está no continente e a mais quente está no oceano. Nós sabemos que os ventos eles sopram das áreas de alta pressão para baixa pressão. Se a alta pressão está no continente, os ventos nas monções de inverno, que também são chamadas de monções continentais, vão soprar do continente para o oceano. Nisso, quando um vento sai do continente, é um vento seco. Então, quando a monção de inverno está acontecendo na Ásia, nós temos secas muito drásticas que vão afetar de maneira significativa a agricultura, a pecuária ali, tá? Então a monção de inverno é a monção que sopra do continente para o oceano e também é chamada de monção continental. Quando está acontecendo as monções de verão, nós temos uma inversão da pressão atmosférica. A baixa pressão vai ficar no continente, porque o continente fica mais quente no verão do que no oceano. E no oceano, então, nós vamos ter a alta pressão. Como os ventos vão soprar das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, no período de verão, onde nós temos as monções de verão, que também podem ser chamadas de monções marítimas, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter ventos úmidos soprando com grande intensidade aqui do Oceano Índico em direção ao continente. E aí, se a monção de inverno ela traz a seca, a monção de verão ela vai fazer justamente o contrário. Ela vai fazer com que ocorra chuvas em grande quantidade. E são chuvas muito fortes que também destroem grande parte da colheita, promovem alagamentos e muitas mortes, tá? Então, esse clima de monção ele é sazonal e ele ocorre somente no sul e no sudeste asiático. Monção de inverno também é chamada de monção continental. O vento sopra do continente para o oceano, trazendo secas. Monções de verão, também chamadas de monções marítimas, o vento sopra do oceano para o continente, trazendo fortes chuvas, grande umidade, tá? Não esqueça disso, que essa questão das monções cai muito em prova. Para finalizar, a vegetação aqui, como nós temos vários climas na Ásia por conta da grande extensão latitudinal, nós vamos ter também vários tipos de vegetação. A vegetação ela vai regulando com o clima, tá? A vegetação da Ásia ela apresenta uma variação de acordo com o clima de cada porção do continente. Na porção do norte, com clima frio, apresenta a vegetação de tundra e taiga. Tundra, essa vegetação aqui, tá bem rasteira, ela não desenvolve muito porque é muito frio e muito seco. E taiga é essa vegetação aqui que a gente chama também de floresta de coníferas, tá? Que tem esse formato em cone, justamente para que quando a neve caia sobre ela, escorra e não queime a sua folhagem, tá? A tundra é caracterizada por gramíneas, linques e musgos que se desenvolvem durante o verão. A taiga é composta por coníferas, como eu já falei para vocês, que são adaptadas ao período de neve. Na porção central do continente, ali na parte mais ali
da Mongólia, grande parte da China, nós temos o que? As estepes, que são compostas por gramíneas e porcos arbustos. É isso aqui. Já no sul, onde nós temos os climas tropicais e equatoriais, nós vamos ter o que? Essas florestas lindas aqui, tá? Como você vê na Indonésia, assim como a floresta amazônica, e uma vegetação de savana, que é também composta por arbustos, gramíneas e árvores esparsas. A savana, gente, é como se fosse o cerrado aqui do Brasil, tá? Na hidrografia, o continente asiático possui uma imensa diversidade hidrográfica, tá? Tem rios, lagos com diferentes utilidades do norte ao sul ali do continente, tá? Destacam-se na parte norte da Ásia os rios Lena e Kolyma, que permanecem na maior parte do ano congelados devido ao frio. Na parte central encontram-se os rios Amarelo e Azul, na China, e neste último está localizada a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Três Gargantas, tá? O Brasil já teve a maior hidrelétrica do mundo, no entanto, hoje essa hidrelétrica é a segunda, tá? Que é a hidrelétrica de Itaipu. A maior hidrelétrica agora é a de Três Gargantas, na China. Ok? Espero que eu possa ter contribuído com o seu aprendizado. Um grande abraço, até a próxima. Foi!